Oi, agora nós vamos começar a falar sobre esse estudo da ONU que se intitula 10 habilidades do profissional do futuro. É uma continuidade do tema carreira, né? Da fórmula da melhor carreira para a gente se desenvolver melhor. Esse documento que foi feito pelo World Economic Forum, que ele relata as 10 habilidades do profissional do futuro, ou competências, se alguém preferir essa expressão. Esse estudo visa prosperar nesse cenário da quarta revolução industrial. É um documento que foi feito em 2015 e ele dizia que 36% das habilidades dos profissionais que existiam até então não servem mais para esse profissional do futuro, que na verdade é o presente já, né? Elas eram consideradas importantes na época do estudo e agora não são mais relevantes. Se nós estamos falando que esse estudo é de 2015, então esse futuro já começou. Então, hoje é o futuro de ontem, né? Na verdade, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está indo para o futuro, né? Então, o vídeo anterior já está no passado, embora esteja bastante atual, mas o futuro é a cada segundo. Então, cuidado quando a gente projeta um futuro muito distante, né? Nós às vezes usamos uma palavra, isso é coisa do futuro, mas, né? O próprio fórum já atualizou esse estudo. Então aqui a gente vai tá tendo essa tabela para dar uma analisada do que era o futuro, as habilidades do futuro em 2015 e o que são as habilidades que foram estudadas para 2020. E é nessa de 2020 que nós vamos focar, né? Nós não podemos deixar de fazer um comparativo para entender esse cenário. Então a gente olha aí que algumas coisas entraram, outras coisas saíram, umas subiram no ranking, outras permaneceram no ranking. Então vamos entender que mudança é essa. Em primeiro lugar, inabalável, porque era em 2015 e continua em 2020, está a solução de problemas complexos. Por um acaso eu dei esse treinamento a semana passada. Por que será? Vocês têm vivido algum problema complexo ultimamente? O mundo tem vivido? Bom, ainda olhando para essa lista, a gente vai notar que saiu o número 2, relacionamento com os outros. O número 6, qualidade, né, o controle de qualidade e a escuta ativa. O que não quer dizer que eles não sejam importantes. Quer dizer apenas que, se fosse uma lista de 15 habilidades, por exemplo, eles estariam aí. Eles trocaram de lugar de acordo com o comportamento atual. Provavelmente, o que a gente pode interpretar é que nesse período de 5 anos, os profissionais evoluíram nesses tópicos, certo? É uma possibilidade. Ou não. Nós podemos interpretar que esses itens que entraram no ranking de 10, eles se tornaram uma prioridade tão grande que passaram na frente dos outros, rebaixaram as outras habilidades. É uma possibilidade também. A gente tem que observar. Isso faz sentido se a gente notar os itens que entraram, né? Para que lado eles estão? O que eles estão nos dizendo? O item 5, empatia com os outros, se a gente for pensar, a palavra empatia é antiga, ela vem do grego, empateia. Né? Por que ela virou moda assim recentemente? Recentemente, de uns anos para cá, né? Por que ficou tão forte? Todo mundo fala, precisa ter empatia, empatia, sem nem saber o que é direito. Porque provavelmente nós estamos esquecendo de olhar para o outro. Provavelmente nós não estamos pensando bem no outro, né?
porque dessa relação, nós estamos dentro do universo do outro, nós pertencemos ao mesmo ambiente e a gente não pode deixar de olhar para ele. A palavra precisou renascer, né? Ela estava esquecida ao longo de séculos e precisou renascer. Inteligência emocional. Gente, inteligência emocional, eu lembro até hoje, na década de 80, quando eu li o livro do Daniel Goleman, que foi um best-seller, né? Puxa, mas na década de 80, né? Na década de 1980, então tem tempo isso, sim, tem tempo, tem muito tempo, começou até antes disso, né? Na década de 80 foi esse best-seller que eu citei. Na verdade, não é difícil entender, é muito fácil até entender, e parece até que são coisas óbvias em alguns momentos, mas o difícil é praticar, o difícil é se entregar, né? Então, o falar é fácil, o difícil é fazer aí de novo. A não ser que a pessoa esteja numa fase do autoconhecimento, aí ela olha muito mais para si mesmo, né? Porque tem que, mas isso é só na questão de autoconhecimento, só. Mesmo assim, a gente não pode se fechar numa concha, né? A gente vive nesse mundo. Aí também entrou 10, flexibilidade cognitiva. Se a gente está pensando em inteligência emocional, se a gente está pensando nesse autoconhecimento, em empatia, obviamente nós estamos pensando em flexibilidade cognitiva. É um complemento, né? É um complemento dentro do cenário das relações corporativas, essa flexibilização. Percebam que houve uma mudança de hard skills para soft skills. Há um foco maior no comportamento e menor em técnica. Então, não devo investir em técnica? Não, não é isso. Significa que a técnica já está em curso. Os profissionais estão pensando nisso já. Então, eles adquirem a técnica, mas é o que eles estão esquecendo de olhar. Então, por isso que eles precisam olhar para essas habilidades com mais carinho. E tem outras, assim, não podemos descartar coisas importantes como a administração do tempo, né? Não é porque não está num ranking famoso que a gente vai deixar de olhar coisas importantes, principalmente se você tem dificuldade. E a gente vive numa época de redes sociais que nos ocupam, nos desviam bastante o tempo, né? Elas ocupam bastante nosso tempo porque a gente desvia o olhar para elas. Elas nos interrompem muito facilmente e toda vez que nós somos interrompidos, nós temos que restartar um raciocínio. Muitas vezes a gente perde alguma coisa nisso, mas normalmente a gente demanda um tempo muito maior. Vamos entender primeiro, antes da gente começar a falar das habilidades em si, o que é essa quarta revolução industrial que ele citou. Nós não vamos nos aprofundar, só falar sobre o cenário. É importante a gente saber sobre a quarta revolução industrial para a gente saber em que contexto essas habilidades estão inseridas, né? A quarta revolução industrial nada mais é do que a constante transformação do mundo. São as novas tecnologias, né, a internet das coisas, que elas estão se mesclando nesse universo digital, biológico, físico, numa velocidade, amplitude e profundidade nunca antes vistas. Observem nessa imagem abaixo que as datas dos intervalos entre as revoluções está diminuindo cada vez mais, né? É uma tendência? Porque a velocidade da nossa evolução está cada vez mais acelerada. Estamos virando, como não dizer, velocistas do mundo corporativo, né? A ansiedade sem retorno, todo mundo tratando de ansiedade aí. Mas esse não é exatamente o nosso foco de hoje, né? Então, assim, é importante observar essa questão da quarta revolução industrial, né? Dos sistemas cibernéticos, inteligência artificial e tantas coisas assim, né?
E tem uma coisa também, caso alguém queira se aprofundar mais nesse assunto, o Klaus Schwab, que foi o fundador desse fórum do estudo das 10 habilidades do World Economic Forum, ele esteve envolvido nos principais temas mundiais por mais de 40 anos. E, e ele escreveu o livro A Quarta Revolução Industrial. Então, eu já estou postando aqui até 2 obras desse autor sobre o assunto, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais. Ainda antes de entrarmos nas habilidades propriamente ditas, vale observar que elas se encaixam em 5 grupos. Observem essa imagem, que já é uma dica para a gente pensar no nosso próprio desenvolvimento. Reparem que esses 5 grupos estão todos entrelaçados, eles estão todos conectados, né? Lá no miolinho da imagem você vai ver um pontinho preto. Esse pontinho preto é onde a gente deve estar, ou pelo menos ter como meta a alcançar, né? Se a gente deseja viver melhor no mercado de trabalho. E por que não dizer na vida pessoal também, uma vez que não dá para separar? A gente tem uma vida só, né? Nós não andamos divididos por aí. Nessa outra imagem, notem os 2 cenários. As habilidades se dividem entre eu, cartesiano, voltado principalmente ao profissional com uma visão mais pragmática, e o nós mais intuitivos, voltados a trabalhos em grupos, times, envolvem mais os relacionamentos, privilegia uma visão mais compartilhada das coisas, né? Porém, uma complementa a outra, e a imagem deixa isso muito claro, essa complementariedade. Isto posto, no próximo vídeo, começaremos a explorar estas habilidades de forma simples e direta. Começando por solução de problemas complexos, o nosso líder do ranking. E não esqueça, se você gostar, curta. Se quiser saber mais, se inscreva nesse canal. Se desejar sugerir algum tema sem trava-línguas, vai ser um prazer fazer o vídeo, se for da minha área de conhecimento. E principalmente, se houver dúvida, pergunte, né? Esclareça sempre. Então, até lá, até os problemas complexos.